Meus amigos, minhas amigas, que a paz, que a infinita paz envolva os nossos corações. Soa estranho termos que falar sobre a vida espírita ou a vida dos espíritos no estado de erraticidade. O estado de erraticidade é a situação em que os espíritos aguardam o momento oportuno de uma nova encarnação. São os intervalos reencarnatórios. Então nos soa muita estranheza ter que falar sobre esse assunto, visto que seria o mesmo que nós estarmos falando sobre os habitantes, seus costumes, seus hábitos, seus valores, os seus comportamentos, o seu jeitão de ser, para pessoas que já estiveram lá várias e várias vezes, que somos nós. Então seria o mesmo que falar de um lugar para pessoas que já lá estiveram e lá vivenciaram tudo aquilo que iremos falar hoje sobre memória, lembrança, sentimentos sobre felicidade perdida, sentimentos, frustrações, lembranças, recordações, memória, para um público que já esteve lá N vezes. Então se faz necessário a gente entender por que isso se dá, porque se faz necessário esta relembrança, essa repaginação da vida espírita, no que se refere a lembranças, memórias, recordações, sentimentos de felicidade perdida e frustrações. Então não poderemos deixar de passar, primeiramente, pelo portal do prelúdio da volta. Para nós entendermos por que nós estamos nessa situação, temos que passar pelo portal do prelúdio da volta. O prelúdio da volta é quando o espírito, que está no estado de erraticidade, aguardando de forma atuante, ativa, com ocupações próprias, está aguardando o momento de ser apanhado pelo laço da reencarnação. Quando o espírito é apanhado pelo laço da reencarnação, é no momento do instante da concepção. Ele é alcançado pelo laço da reencarnação. Neste instante, o espírito vocês sabem que ele é envolvido pelo seu envoltório, que se chama perispírito, que é o seu corpo verdadeiro, que tem as propriedades de emancipação, de penetrabilidade, maleabilidade, ductibilidade. Ele tem essas e outras visibilidade, essas e outras propriedades, que é um corpo semimaterial, vibrátil. Quando ele é alcançado pelo laço da reencarnação, ele começa a sofrer reduções no seu estado vibratório. À medida que ele se enraizou no germe, à medida que esse germe vai crescendo e se desenvolvendo, ele vai sofrendo uma redução vibratorial
até o instante em que nasce o novo ser para a luz. Concluída esta fase, nós somos envolvidos pela misericórdia do véu do esquecimento, que vai dar a cada um de nós um tempo de respiro para recomeçar uma nova caminhada na existência com a memória e a lembrança da vida imediatamente anterior no estado de erraticidade quase que zerado. Não é zerado porque nós guardamos intuições e reminiscências desse passado recém-saído. Então, dessa maneira, esta é a razão pela qual que temos que recordar agora para nós que passamos a ser chamados de almas, que é a condição do espírito encarnado, para almas, para nós, porque é necessário nós recordarmos de um lugar de onde nós viemos, alguns recém-chegados, outros mais um pouquinho, outros na hora de voltar. Por que temos que lembrar isso? Exatamente para essa questão do véu do esquecimento, que é esse alívio que a alma tem para um novo recomeçar. Com as amarras mais ou menos soltas para empreender luta para o novo destino que se desenha, que está traçado para o espírito encarnado. Este é um dado fundamental para nós entendermos o estudo de hoje. O outro aspecto, vocês puderam perceber que quando os espíritos responderam essa questão para Kardec, eles responderam sobre as condições dos espíritos, no mínimo em nível intermediário, quiçá superiores. Essas condições ótimas, deixar o corpo, esquecer o corpo, isto é para estes que já alcançaram determinado nível. Então nos parece que os espíritos responderam deste ponto de vista para sinalizar para nós para termos uma referência extremamente positiva para nos nutrir ou alimentar os nossos movimentos na direção daquele tipo e daquela qualidade de vida espiritual, que é o que nós desejamos, ter um padrão de vida, uma qualidade de vida nas condições das respostas desses espíritos. Então, quando os nossos estudos aqui de hoje, nós não podemos em absoluto esquecer da diversidade dos espíritos, das diferenças existentes entre os espíritos, dos graus de desenvolvimento moral e intelectual existente entre os espíritos, existentes entre nós, e sobre a condição da vida espírita futura de cada um de nós, nós já podemos fazer algumas projeções ou algumas inferências. Nós somos
arquitetos do nosso destino. O legado será nosso. Então, pela natureza dos nossos interesses, pela natureza da nossa vida, pela natureza dos nossos gostos e das nossas paixões, ou das nossas preferências, ou das nossas atividades, podemos já aqui agora ter uma janelinha mais ou menos entreaberta do que será a nossa vida na erraticidade. Não há surpresa em tese para ninguém. Por que falamos isso? Nós podemos ter um indicador mais ou menos preciso de como será a nossa vida espírita. A começar pelo estado de sono ou de sonhos, excluindo a sobreexcitação do cérebro ou da memória, que gera sonhos que são frutos da nossa imaginação ou daquilo que nos preocupa, excluindo esse pedaço. Para onde nós vamos no nosso estado de emancipação da alma, é um indicador seguro da nossa vida espírita imediata. Como são as nossas noites? Para onde nós vamos? Com quem nós nos encontramos? Quais são as nossas atividades espirituais? No estado de sono. O corpo está lá, ligado pelo laço fluídico. Nós, espíritos, estamos mais ou menos livres, porque sofremos a atração magnética do corpo espiritual, do corpo físico, aliás. Tanto é que em situações assim que a gente vê que está em risco, a gente rapidamente volta ao corpo físico, quando o corpo físico, aquele pulo, sofre aquele choque eletromagnético, a nossa volta ao nosso casulo, ao nosso corpo físico, ao nosso esconderijo. E esse esconderijo esconde muitas coisas para nós mesmos e para os outros. Não é? Então, esse é o estado de emancipação da alma, no estado de sonho ou de sono, é um indicador mais ou menos preciso da nossa vida espírita. E uma infinidade de pessoas vivem a vida preocupados como será o seu futuro, mas o futuro está em nossas mãos. Nós somos os construtores, somos os artífices desse futuro. Então, não há o que temer, visto que nós não terceirizamos o nosso destino, nós não terceirizamos o nosso futuro. O nosso destino, o nosso futuro, a nossa vida espírita, a nossa vida na erraticidade, está de conformidade com as nossas próprias escolhas. Uma outra questão que temos que abordar: nós nascemos e chegamos, e com isso explicamos o véu do esquecimento e dessa folga que nós temos para construir um destino novo. Agora vamos desencarnar. Para poder, esse outro é o portal agora da desencarnação, para a gente compreender a nossa entrada na vida espírita. Pois bem, quando se aproxima
um instante da desencarnação, você entra num intervalo de possibilidades. Você poderá desencarnar num período de 1 ano, 6 meses, você entra numa faixa de possibilidade que fatalmente você desencarnará naquele período. E, em geral, quando essas circunstâncias se aproximam ou se anunciam, o espírito ele tem um certo pressentimento de que algo está por acontecer. E não raro, muitas vezes, pessoas dizem para as outras desses sentimentos, ou quando desencarnam, deixam algumas coisas escritas, se pois é, ele tinha me dito, eu não tinha nem percebido. Então, quando esse momento se aproxima, há um certo sentimento que a hora está chegando. Pois bem, aconteceu a desencarnação. Há 3 fases muito importantes. Não é? Há 3 fases muito importantes. Primeira, é claro, que é o próprio momento da desencarnação. Quando a pessoa desencarna, ela passa por um certo estado de perturbação, de incerteza. Ela não sabe se está encarnada ou desencarnada. Então a recomendação boa, assim, dê uma boa noite, dê um bom dia para alguém. Se não responder, ela pode ser surda de repente, você dá um bom dia para uma outra pessoa. Se lá para a 3ª ou 5ª pessoa não responder seu bom dia, seu boa tarde, seja certo, você desencarnou. É um bom teste esse. Boa tarde. Boa tarde. Puxa vida. Que alívio. Que alívio. Eu pensei que tivesse sido aqui evocado, mas não. Sou eu mesmo. Que bom. Então, olha só. Façam esse teste. Agora é o seguinte. Então, você passa pelo momento da perturbação, da incerteza. Depois vem o seu despertar. Onde eu estou? Por que eu estou aqui? O que está acontecendo comigo? E depois a consciência plena de que houve a desencarnação. Olha só. Esse momento de que vai da perturbação ao estado de consciência, ele pode ser infinitamente pequeno ou infinitamente grande. Muitos levantam, sacodem a poeira e dão a volta por cima. Já deu samba isso. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Olha para que ele vai embora. E, no entanto, outros, então esse tempo leva uma infinidade. Nesse tempo entre infinitamente pequeno e infinitamente grande, qual o fator ou quais os fatores que interferem nesse tempo de lucidez e de consciência, a não ser a nossa própria natureza, nós mesmos. Como você vive a vida? Qual a significância da vida para você? Onde estão os seus objetivos? Como você conduz a vida na relação com você mesmo e na relação com os outros? Se a gente perguntar assim, se você fosse surpreendido agora pelo advento da desencarnação, qual seria o seu legado? Quando perguntassem, e o Acioli? O
que diriam do Accioli? Que este é o legado. O que as pessoas dizem, pensam ou falam a seu respeito. Que quando se falassem você, o que elas irão lembrar? Que histórias elas irão contar a seu respeito? Ou seja, o nosso legado. O nosso legado. Então, pela mesma razão, esse instante que é a volta do espírito à vida espírita ou à erraticidade, a situação, o local, as contingências, tudo o mais está ligado a você mesmo, à sua natureza, às suas opções e às suas escolhas. Se você está satisfeito como está, lá também você estará satisfeito como estiver. Não fará diferença nenhuma. A vida ela vai se desdobrar, tal qual as suas preferências, as suas predileções, para lá. Você estará num grupamento social, num grupamento de ocupações, de atividades, de interesses, tal qual a sua mente, o seu coração, o seu pensamento quer, gosta e é prazeroso para você. Então, somos nós mesmos. Então, eu digo assim, olha, não há que se preocupar com a vida espírita. Porque há pessoas que ficam tão temerosas que deixam de viver a vida com naturalidade. Ué, viva a vida com naturalidade, faça o máximo de bem que você puder, seja bom para você mesmo, seja bom para os outros, e você, a sua vida de espírito, será de conformidade com esse legado, com esse plantio que você está fazendo. Então, porque não há o que preocupar, porque está em nossas mãos. E aqui eu lembro muito bem, como fala assim, onde está o seu coração, está seu pensamento. Não é onde você deposita os seus interesses. Nada mais que isso. Mas é grave ao mesmo tempo. Aí eu lembro três casos. Eu tenho o caso aqui do envelope pardo. Um amigo meu, disse assim, olha, é o seguinte, ele fala, quando morrer, ele não é espírita, quando morrer, eu deixei um envelope pardo na terceira gaveta do meu guarda-roupa. Lá estão as minhas decisões sobre partilha, herança, distribuição de bens, não é? Então está, olha, não esqueça, na terceira gaveta do meu guarda-roupa. Eu só estou contando para você. Eu, quando morrer, eu quero que você pegue esse envelope e tome as decisões. Eu estou delegando autoridade para você. Se fulano é o seguinte, eu acho bom você pegar aquele envelope, vai que eu esqueça. Você vai ficar me perturbando até eu ir à sua casa pegar o tal do envelope na terceira gaveta do seu guarda-roupa. Você não vai me deixar em paz. A outra, vai que eu interprete mal as suas decisões. Então, a vida espírita desse estará no envelope pardo. Estará na distribuição das suas heranças, do seu patrimônio e na partilha. Por quê? A preocupação, a casa mental dele está no envelope pardo. Assim, olha, fulano, se libera desse envelope pardo. Reúna a sua família, me exclui fora dessa. Não é? E diga para todo mundo qual foi essa decisão e me deixe em paz. Vá de retro.
E tem outro caso, que é o caso do anel de diamantes. É um caso verdadeiro. Essas pessoas me procuram para cada situação. O anel de diamantes. A mulher, ele ganhou um anel de diamantes da avó. Ele adorava a avó e adora muito mais ainda o anel de diamante. Valiosíssimo. E a mulher dele tem um certo comportamento, toda vez que ela se vê assim, apertada, em apuros financeiros, ela gosta de uma penhora. Ela é conhecida pela Caixa Econômica Federal. Quando ela chegou lá, ele sabe que ela vai penhorar alguma coisa. Então, ele, receoso disso, ele me contou. Ele pegou anel de diamantes, ou brilhantes, colocou numa caixinha. Sabe onde ele colocou o anel? No fundo falso, no pé falso do bidê. Pergunto a vocês, qual será a vida espírita dele? No closet. Ele não sairá do closet. Se fulano, ou você vende esse anel, rapaz, você não vai sair do banheiro, rapaz. Porque a cabeça, a mente está no anel e ali no pé do bidê. Que a casa mental dele está preocupada com isto. Com isto. E tem o caso da gaiola. Olha, eu acho mais uns 35 anos, eu com um sujeito que ele está com a gaiola na mão. Você passou de manhã, está com a gaiola na mão. A gaiola, ora está coberta, ora descoberta. Aí o dia inteiro com aquela gaiola na mão e numa esquina, quando ele passeia com a gaiola na rua e tal, né? Olha só o seguinte, o pássaro está preso e ele também está preso. Ambos são prisioneiros. A casa mental dele está presa naquela gaiola. O pássaro também está preso na gaiola. Quando ele desencarnar, é uma mente engaiolada. Então, veja bem, nós construímos a nossa vida espírita, segundo as nossas ocupações, preocupações, interesses, onde é que nós estamos? Então é por aí. Então é dessa diversidade que nós temos que compreender a questão de índice, lembrança sobre a vida passada, detalhes, memória, preocupações ou não preocupações, nós temos que necessariamente considerar esta diversidade de espíritos com interesses, conhecimento, desenvolvimento intelectual, moral, o mais diverso possível, para nós entendermos as respostas dos espíritos quando falam sobre se a existência corporal surge completa e inopinadamente. Fala assim, não, ela vai surgindo lenta e gradualmente, como se você estivesse numa névoa. Ora, quando você está numa névoa e você quer enxergar as coisas, você tem que apertar o olhinho, não tem? Para poder enxergar as coisas, apurar as imagens. E elas vão surgindo lenta e gradualmente até você perceber e discernir uma coisa da outra. Então os espíritos dizem que esta lembrança não vem assim inopinadamente, não vem completa, de repente, ela vem aos poucos. Ora, falamos em névoa. Névoa pode ser mais ou menos densa. E essa névoa mais ou menos densa depende da nossa casa mental, do nosso estado mental, do estado do espírito desencarnado. Depende.
Alguns a névoa nem existe, é tempo, é céu de brigadeiro, né? Desencarnou, já sei, até logo, um abraço, e outros ficam ali. Então, a lembrança ela vem lenta e gradualmente. Quando os espíritos aqui dizem que muitos riem, acham graça, não é, da sua vida imediata, quando acham graça, se divertem, este está num estado, num nível espiritual fantástico, maravilhoso. É capaz de olhar alguma coisa que era um problema enorme, com graça, leveza, não dando significância àquilo, rindo. Mas esses, como dizem, são espíritos que já alcançaram uma certa madureza. Significa que alcançaram uma certa madureza e, portanto, olham as situações com graça. Riem de si mesmos, de situações que se envolveram, de ações que se tomaram. E uma outra coisa aqui, quando eu desencarno, a minha percepção, que é a minha atenção, o meu foco, depende exatamente da minha crença, da minha cultura, do meu valor, da minha religião, né, dos meus interesses. Então a minha percepção está toda condicionada a esse mapa mental que eu carrego. Eu posso ver, posso perceber, não posso perceber, porque a minha atenção é despertada para aquilo que me interessa mais ou me interessa menos. Então nós temos que olhar a questão da lembrança desta maneira. Então os espíritos dizem que há situações que o espírito não guarda a mínima lembrança, nenhuma lembrança. Aquilo não tem interesse, aquilo tem pouca utilidade, aquilo tem pouca serventia, ele nem se recorda daquilo mais. Está lá no fundo do porão. E há outras coisas que ele tem uma grande lembrança. E nessa coisa de lembrar e não lembrar, os espíritos dizem o seguinte, que o índice de lembrança tem a ver com importância, utilidade, significância para o espírito. Mas tudo isso ligado com a consequência. Ele está no estado de erraticidade, ou na vida espírita, ele lá está sofrendo as consequências dos atos, das escolhas dele mesmo. Ele pensa assim, quais as consequências? São boas? Aí ele vai lembrar, vai recordar, porque tem utilidade, tem importância, tem significância para ele, associar. Olha que consequência maravilhosa, olha o meu estado espiritual, o que me fez estar nesse estágio. Então ele vai se recordar de todas as ações, de todas as atitudes, de situações que ele se envolveu, que geraram para ele aquela consequência positiva. Mas também, se forem consequências ruins, negativas, será importante ele lembrar, recordar, que aquilo tem significância e importância para o espírito, tendo em vista os seus projetos futuros. Quando chega esse instante, ele tem dois objetivos. Se as consequências foram positivas, isso só reforça para o futuro que ele continue naquela direção. Melhoria contínua, faça isso e muito mais. Pelo pouco que você fez, as consequências são essas positivas, imagina se fizer mais. Esse é um ponto. Se as consequências foram ruins, a aprendizagem
é a mesma. Porque o processo é de educação. O processo é de aprendizagem para transformação do ser para que ele seja melhor. E nesta hora, o Espírito ele vai refletir, ele vai analisar, ele vai ganhar consciência e ele vai desejar fazer diferente para a sua melhoria futura. Já está pensando em planos futuros reencarnatórios. Aí ele vai pensar, por exemplo, o que eu fiz? Está no balanço íntimo. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Quando eu fiz isso? Porque a recordação, você pode chegar até o quando, o tempo, a hora, você chega no quando. Agora, a quem eu fiz isso? A mim mesmo ou a outras pessoas? Agora, o quanto está me custando isso? Em termos de estado em que eu me encontro, em estado de felicidade ou infelicidade, qual foi o benefício que eu tive para mim? Que é o grande balanço que você faz. Então, de forma que, quando você está na vida espírita, as recordações, as lembranças, elas vêm à sua memória. Agora, é claro que quando ela vem à sua memória, você tem que estabelecer uma ligação entre a vida atual, ou vida como espírito já, qual foi a minha vida imediatamente anterior no corpo físico, quais foram as situações que eu passei, que eu estou relembrando, me recordando. Não é tintim por tintim, eu só recordo aquilo que tem consequências para mim, importância e significância. Então eu olho a minha vida atual, aí sim, olha como está a questão da educação presente, da aprendizagem. Então aquilo começa a ter um sentido para mim, porque eu passei por essa situação, porque eu vivi essa experiência, fui bem sucedido ou mal sucedido naquela experiência, qual a ligação que aquelas situações experimentadas, que você foi bem sucedido ou mal sucedido, tem a ver com o futuro planejado para você. Tem a ligação, olha fulano, quando você passou por isso, o nosso objetivo era este. Eu lembro até que, nessa ocasião, eu trabalhando com um jovem inexperiente, ele era estagiário, aí eu dei para ele um trabalho para ele fazer. Aí, quando ele foi fazer o trabalho, aí eu me reuni com ele assim, fulano, como que está o trabalho que eu passei para você? Qual a posição do trabalho? Disse, olha, eu passei para fulano. Disse, olha, eu não conheço fulano. Eu conheço você. Eu não sei o que você vai fazer. Mas você vai ter que tirar o trabalho da mão do fulano e você tem que realizar o trabalho. Não, mas eu não tenho toda a competência do mundo. Aí eu falei assim, mas você acha que eu achava que você tinha todas as competências necessárias para fazer esse trabalho? Então deixa eu falar para você qual era o meu objetivo. Meu objetivo é o seguinte, sabendo que você não tem todas as competências, eu dei esse trabalho para você buscar onde estão os conhecimentos, quem sabe, e com isso você desenvolver as competências que você ainda não possui. Então aquilo passou a ter um sentido daquilo ali com o que se queria no futuro imediato para ele. Também assim é na vida espiritual. Você
lembra, está exposto continuamente àquelas situações, você compreende a ligação daquilo com um projeto futuro, e agora pergunto, como agora, o que eu tenho que fazer para realizar esse projeto futuro? Aí vem a educação, a transformação e a experiência necessária. Então, nesse instante, o Espírito, ele vê, compreende e entende, né, todas as situações. Ele chegou agora no estágio de compreensão e entendimento. Ele fez ligação entre a natureza da vida que ele está, a imediatamente anterior, que aconteceu, agora faz um plano futuro, porque ele agora vislumbrou qual era o objetivo. Então, muitas vezes, a gente se defronta com situações na vida que para a gente aquilo ali é uma adversidade. De repente, naquilo que nós chamamos de adversidade, porque não é tão bom quanto eu gostaria que fosse, mas ali, de repente, se a gente bem enfrentasse, seria o salto quântico que nós daríamos na nossa vida. É o bem enfrentar, é o bem suportar, não é? É o bem fazer. Então, quando chega nesta hora, aí o Espírito vê, compreende, entende. Então o Espírito, ao longo da sua caminhada, ele vai avançando, há situações que na estrada, ele vai olhando para trás e aquilo vai se perdendo nas noites do tempo. Aquilo não tem mais significância, mais importância para ele, não é? Ele vai olhando para trás, aquilo vai, é como se ele estivesse numa estrada, olhando pelo retrovisor e vendo aquilo se perder no tempo. Então, há situações que aquilo não está lá nos guardados dele, não interessa mais. Aí lembrar porque aquilo não tem mais importância e não tem significância. É o que ocorre na nossa vida. Quantas coisas nós, nesta vida, nós não lembramos mais. Já ficou lá na poeira do tempo. Eu estava falando com duas pessoas e elas estavam num conflito muito grande entre elas. Aí eu falei assim, fulano, o que nós estamos discutindo agora é muito importante. É muito importante. A questão do conflito entre vocês é muito importante nós estarmos discutindo isso agora. Mas você verá com o tempo que isso não passa de uma grande bobagem. Na maturidade, aquilo não passa de uma grande bobagem. Você viveu intensamente naquele instante, mas no tempo aquilo vai, com a sua maturidade você olha e aquilo foi uma grande bobagem, embora tenha sido um grande aprendizado quando você enfrentou. Então a questão da lembrança, da recordação do espírito, tem essa questão da importância, da significância que aquilo tem para você em termos de consequências. E quando você faz o seu plano futuro, estejam certos que os recursos nos são disponibilizados. Não há plano futuro sem o recurso dado para você. Nós podemos falhar. Assim como o Espírito perguntou assim, se o Espírito tiver uma grande obra para realizar, e se ele falhar? Kardec perguntou isso aos Espíritos. Diante da grandiosidade da construção da doutrina espírita, Kardec pergunta aos Espíritos, e se eu falhar? Sim, colocaremos outro em seu lugar. E Leon Denis já vinha ali do ladinho, ó, preparadinho para suceder Kardec. Então, portanto, se nós estivermos envolvidos aqui em uma grande obra, em uma grande missão, numa grande atividade,
não tratem de executar legal. Mas se vier a falir, não se preocupem. Alguém irá dar continuidade a esse trabalho, já que ele tem significância para o plano espiritual. E essa questão também do índice de lembrança tem uma outra coisa a ver, que tem também uma correlação muito grande com a classificação dos espíritos. Espíritos que vão, em grosso modo, em 3 grandes blocos, os inferiores, os intermédios e superiores, embora Kardec coloque isso em 10 categorias, não é? Mas a questão do índice de lembrança das coisas materiais, o dinheiro que eu deixei, a partilha, é um amor mal curado, né? Uma infelicidade com A, B e C, essas coisas de natureza, de preocupação material, tem a ver com o nível de materialização ou desmaterialização do espírito. Se eu sou um espírito extremamente materializado, vivamente interessado nas coisas dominantemente materiais, eu estarei preocupado e com a minha lembrança contínua nas coisas dominantemente materiais. E estarei preocupado, sim. Estarei me metendo em discussões. Estarei no meu ir e vir do dia a dia, como eu fazia anteriormente. Estarei me misturando nos grupos de interesse que eu sempre estive. Essa será a minha vida espírita. Será uma vida extremamente material aqui entre nós, se miscuindo nas nossas coisas materiais como se encarnado estivessem. Porque são espíritos extremamente materializados. No entanto, os que já atingiram um certo nível de desmaterialização, essas coisas que nós hoje damos significância e importância, isso, para eles, não tem a menor significância. Perdeu o corpo, ele entende como instrumento. Perdeu uma fortuna quando estava na vida material, ele entendeu que ele era um administrador fiel, que aquilo foi um recurso que ele teve, mas não pertencia a ele, e vai embora porque ele está desmaterializado. Então aquilo não lembra mais, não dá importância, não dá significância. Então daí concluímos que o índice de lembrança, de memória, recordações, por exemplo, se eu depositei toda a minha felicidade na conquistas das coisas materiais, se eu sou um espírito materializado, eu, no mundo espiritual, no estado de erraticidade, estarei sofrendo a perda dos meus fatores de felicidade. Porque ali eu colocava a minha felicidade. Então aquilo vai estar fustigando a minha mente. Estarei preocupado com aquilo e com a destinação que os que ficaram deram aos meus bens. Porque os bens ainda na cabeça, na casa mental do espírito, ainda pertence a ele. Ainda pertence a ele. Ele não se desvencilhou daquelas amarras mentais. A sua casa mental é prisioneira dos seus interesses. Então, o índice de lembrança, recordação, memória, nós podemos recordar, completo, plenamente, mas não é instantaneamente, aos poucos vem surgindo, e o nível de lembrança, de interesse, tem a ver muito perto com o nosso estado de madureza espiritual, o nosso estado de, nosso grau maior ou menor de materialização. É claro, como nós falamos, que estas situações nós trabalhamos agora. Nesse estágio é que a gente trabalha a questão do se desvencilhar de algumas preocupações, de você já começar a se desprender de algumas coisas, o exercício é agora. Porque senão, mais tarde, nós estaremos preocupados com o envelope pardo. E certamente
E certamente cada um tem o seu envelope pardo. Cada um tem o seu anel de diamante ou a sua gaiola. Não é verdade? Então a sabedoria está, olha, pega esse envelope pardo, olha, é agora, distribua isso agora. Você tem uma vida de espírito, na erraticidade, mais assim, mais feliz, mais alegre. Mas não esqueça nunca assim, o legado que eu deixarei. Quando perguntarem sobre você, assim, o que você quer que escrevam na sua lápide? Aqui jaz, ok? Né? Qual o pensamento ao seu redor? Não é? Qual a imagem que se tem de você? Que é o legado, é a sua construção. Então, memória, lembrança, relembrança, recordação, nós recordamos. Mas qual é o filme? Qual é o filme que estará passando nossa cabeça? Com a constância, quais são os quadros que estarão no filme em que nós somos diretores, roteiristas, atores, somos tudo nesse filme. Né? Eu não quero filme de terror para mim. De jeito nenhum. Né? Então, minha gente, é por aí. Então, para nós entendermos isso, nós não podemos esquecer a questão do véu do esquecimento, a questão dos estágios de maturidade do espírito, a natureza do espírito, a casa mental, a nossa casa mental. Então nós seremos no futuro imediato aquilo que fizemos de nós mesmos, das nossas vidas. Não devemos a mais ninguém a não ser a nós mesmos. Espero que vocês tenham um bom sábado.